Olá, meus amigos, boa tarde. Entrando no ar mais uma edição do programa Bola Anda com Bola. E hoje a gente está no mano a mano aqui, eu e meu parceiro, meu amigo Kaide. A gente andou batendo um papo referente à última vinda dele aqui junto com o Magu, né? E ficaram algumas coisas talvez que não tenha sido esclarecida ou totalmente falada. Então o que a gente fez? Vamos bater um papo totalmente esclarecedor, eu e ele aqui, vocês do outro lado nos prestigiando aí, né, interagindo com o programa, para tirar todas as dúvidas referente, né, a esse processo, esse trabalho que o Kaide executa na área esportiva, né? E hoje é o dia, e se alguém tiver alguma dúvida, queira esclarecer, queira questionar, o Kaide vai estar à nossa disposição aqui e a gente vai sabatiná-lo até, que nem diz o nosso amigo Joel, as coisas melhorar. Ô, Kaide, aproveitando mais uma vez, se apresenta aí para o nosso público, irmão. Bom, a gente já é, como é que se diz? Da casa, veterano, da casa, né? Veterano da casa. Eu já atuo no futebol há 30 anos, né? Já tivemos aí como diretor, como gerente, treinador. Só não fui treinador de goleiro e preparador físico, né? E hoje a gente faz gestão de atleta. O que seria isso? Um empresário, né? Intermediário de futebol. A FIFA recentemente está voltando ela tinha adotado o nome intermediário, agora está adotando o nome novamente de agente FIFA, né? Inclusive em setembro a gente faz uma prova em relação a permanecer aí como agente. Isso acontece sempre em tempos, né? E hoje a gente veio aqui justamente para falar para o seu público, né? Sobre a questão de processo seletivo no futebol, né? Existe muita dúvida, é um leque imenso, né? de ideias, né? E de dúvidas. Então a gente vai estar à disposição, a gente vai, conforme o programa for acontecendo, vai tocar em algum assunto, né? Mas é legal que as pessoas também participem e façam perguntas, que isso sempre favorece e tira as dúvidas, né? Tanto deles quanto o nosso, né? Exatamente. Vai ajudar pra caramba também o programa, né? Pelo que a gente entende aqui, a atividade do Castro é um iceberg, né? Do Kaide é um iceberg. A gente só enxerga a cabeça, né? Que está acima do nível da água, mas embaixo o iceberg é bem maior, né? Esse modelo iceberg, tanto é que é usado em vários, eu já usei várias vezes em gráficos de projetos, né? Porque às vezes as pessoas enxergam só aquela parte que está acima da água, né? O que está submerso é muito oculto, e justamente isso que o Kaide está aqui hoje para ajudar a gente a estar esclarecendo e tirando alguma dúvida referente a essa atividade, né? Júlia, arruma o nome do Kaide, está torto. Hoje o boy, infelizmente, Infelizmente não, né? Ele está trabalhando, não pôde vir, e eu trouxe a minha filha, Júlia, para nos auxiliar aqui. E ela está do outro lado da câmera lá, olha lá, mexendo no nome do Kaide. Já aprendeu. Dá boa noite pro Chiquinho Francisco Gomes, né? Parceiro da gente, que presenteou o programa com esse novo modelo de camisa do Bola Anda com Bola. Obrigado, Chiquinho. O Evandro, que amanhã vai fazer aniversário, né, Evandro? Amanhã já tá com quantos? 50, irmão? Parabéns, tá? Feliz aniversário antecipado, que Deus te abençoe. Muita saúde, muita paz. É o que mais nós precisamos, tá bom? Começar os questionamentos aqui com o Kaide, né? O Kaide, eu tive participando junto com o pessoal do Água Vermelha, né? De uma avaliação. Não, o pessoal antigamente falava que era peneira, né? Mas é uma avaliação totalmente gratuita do projeto do Zé Preto, com o Carlinhos, com o Tuta, com quem mais estava lá, o Feio Velho, e tinha mais um que daqui a pouco eu lembro o nome. São 4 pessoas que tomaram a frente desse projeto, que eu achei muito bacana. Mais de 260 moleques. E o Guaraci. E tava eu e o Guaraci do lado de fora, e me lembrou muito, cara, você.
Aquela fala, quando o filho do Edinho tocou na bola no Monte Cristo, você falou, opa, lembra disso? Isso eu não esqueço. E eu aprendi aquilo. Tava eu agora assim, um molequinho pegou na bola, falei, olha agora, diferente. Você sente, né? Você tem essa percepção do moleque bater na bola. E tanto é que esse moleque, rapaz, ele teve uma hora que ele pegou a bola, ele foi na linha de fundo, aí com o meu moleque foi pra dentro da área. Deram 2 tocos nele e ele não caiu, ficou em pé. Eu falei, esse moleque vai. Foi dito e feito. O Pingo escolheu ele. Agora, então, eu não sei, Caio, eu vi ali que é uma oportunidade, né? Tanto para sua atividade, uns moleques que estão soltos. Inclusive eu encontrei a mãe de um que foi escolhido pelo Pingo. E a mãe tá meio desnorteada, não sabe o que fazer, como fazer com esse moleque. Moleque bom, ambidestro, acho que é sub-8, sub-9. Bom moleque, bom. Tanto é que o Pingo vai levar ele, né? E eu falei com ela, vou conversar com o Caide, tá? Vou ver o que ele nos orienta referente ao futuro desse menino, que eu tenho certeza que ali... O Pingo, ele tá onde hoje? No Corinthians. No Corinthians. Ele tá levando o jogador lá para avaliação, né? Isso. Tá. Então, bom, ali qual deve ter sido o processo, né? O Corinthians hoje tem um setor de captação, né? Por todo o Brasil, ainda em déficit, mas está organizando, né? O Sandro, que é o organizador do projeto de captação, é um rapaz do Sul, já está no Corinthians há uns 3 anos quase. E esse processo que eles fazem é o primeiro processo, né? Para enxergar, já fazer uma análise técnica, né? Desses garotos para melhorar o nível de avaliação dentro do Corinthians, né? O Corinthians também abre o seu clube ali no Parque São Jorge, né? Para avaliação. O pessoal faz através do site do Corinthians, né? As pessoas reclamam muito porque às vezes você vai entrar, já está cheio, já está lotado, mas é Corinthians, né? Nós estamos falando de um time... que o Pingo falou, o time do povo. E é um time referência mundial. Sim. Não dá para você, né? Não dá para você... então é uma coisa bem procurada. Uhum. Esse processo que o Sandro implantou é justamente para não acontecer isso que ainda acontece no Corinthians, essa quantidade de pessoas lá. Então ele faz uma prévia, né, primeiro, e o menino vai para lá para ser avaliado. Provavelmente essa mãe, ela deve estar recebendo orientação, né, para que esse menino seja... Agora, é sempre bom observar, né, que esse processo de avaliação é muito importante para ver se ele tem esse segmento. Se ele tem um segmento. Qual seria o segmento? Essa pessoa que está fazendo essa avaliação, realmente ela é do clube? Ela é credenciada pelo clube? Quando foi feita... eu estou falando de forma geral, tá? Não estou sim. me referindo ao processo que o Zé Preto, conheço o Zé Preta, eu tive lá em alguns momentos, tinha um menino que estava no Atlético Mineiro, acho, e voltou, e eu fui lá observar esse menino para ver se a gente poderia encaminhar ele para outros clubes, mas de uma forma geral. Então é importante que você avalie essa peneira, vou falar a linguagem bem popular, porque ainda usa muito isso, né, peneira, para que tenha uma segurança, né, de que o processo que está sendo feito realmente ele tem validade, né? Os clubes não cobram avaliação, né? Não existe uma cobrança. Às vezes a cobrança é feita por algumas instituições para que ela possa ter um recurso de ajuda para manter aquilo, porque às vezes o lugar que ela se encontra é muito pobre, né? E a pessoa que faz esse trabalho, ela precisa desse recurso, então às vezes ela cobra, mas os valores são bem baixos, né? Não é nada a explorar. É importante observar isso. Então observou, a pessoa que está lá, no caso do Pingo, ele
é credenciado do Corinthians, realmente esse fato vai acontecer? Então, as pessoas muitas vezes não têm essa informação, mas é importante, né? Como a referência que está implantada ali é positiva, tem crédito, automaticamente o restante a gente sabe que vai ter, né? Esse processo feito e o atleta sendo convidado para fazer uma avaliação interna dentro do clube, né? Não existe, é importante isso também, não existe nenhum processo de cobrança. Clube nenhum cobra esse processo de avaliação. Se alguém cobrar, a pessoa pode fazer uma queixa, né? Porque não existe isso, né? Esse processo é totalmente sem custo nenhum, né? O que é passado às vezes por você vai de shorts preto, camiseta branca, meião preto, né? Chuteira society ou chuteira, né? E ponto. E vai lá para essa avaliação. Então, nesse quesito foi muito bom você começar dessa forma. Nós estamos aqui, você foi muito inteligente, né? Você deu o início da curva ali, né? Começar do zero mesmo. Nós estamos chegando na subidinha ali, do zero. Então, acho que essa é a parte mais importante para a gente poder falar, né? Em relação ao processo seletivo. Então, eu fico feliz em saber que isso está acontecendo aqui, porque nossa região realmente tem tanto é que você tem um programa aqui. Nós temos esse afeto, temos uma liga forte, né? Imagina, nós temos competição aqui até o 60, né? Então isso não acontece em qualquer lugar. E bem competitiva, né? E bem competitiva, né? Pega toda a times região bons aqui da Zona Leste, né? Times bons. E isso é óbvio que se estende às crianças também, né? Só pegar um gancho do que você está falando, né, sobre a credibilidade de tudo isso que, né, dessa avaliação ou peneira. Tanto é que 260 meninos passaram lá pela mão do Zé Preta, do Pigo, e o Carlinhos, né, que jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, era o que estava fazendo a inscrição na hora lá, o Carlinhos. O Carlinhos falou assim, eu prefiro jogar bola que ficar escrevendo. O que eu mais escrevi, o tanto que eu escrevi, dava para eu correr os 40 jogos. Ele gastou 3 canetas. Mas enfim, se eu não me engano, é o mês que vem, talvez dia 18, parece que o Tuta havia dito, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Se eu não me engano é isso, dia 18 vai ter a apresentação desses atletas lá no ginásio do Corinthians, que fica no Parque São Jorge. Então, o Tuta já mandou até esse convite para mim, né? Eu estou só em dúvida na data, se é dia 18 mesmo, para você ver que o negócio tem credibilidade. Esses 8 meninos vão ser apresentados ao grupo, aí vai depender muito deles, lógico, tudo exclusivamente só depende do atleta que foi selecionado. Não é pai, não é mãe, não é o professor, é somente ele. Ele vai mostrar a qualidade dele, né, Caio? Para ver se vai ter a sequência do trabalho com ele e a aceitação dele ou não, né? Só depende dele. Isso que é bacana. Exatamente. Essas pessoas que fazem parte desse processo de captação, eles são chamados de olheiros, né? Então, mais uma dica, né? Eu estou falando aqui de situações porque o futebol a gente sabe que ele tem, infelizmente, muitas pessoas que aproveitam, né, que você mexe com o emocional, né, das pessoas. Então, os ladrões de sonhos, né? Pô, cara, brincadeira isso. Então, é muito importante que as pessoas tenham as informações e que esses olheiros também possam, diante de uma situação ampla, né, como foi aí, poxa, eu não sei, eu não acompanhei o processo, mas eu acho que talvez eles tenham feito isso. Normalmente são orientados a fazer isso. Antes de começar a avaliação, dá uma orientação à família, né, em relação a todo o processo, como que funciona. Isso que eu estou falando aqui, eles passam, tem clube que faz isso, né, esse tipo de processo para poder facilitar as orientações dos pais, né? Porque na beira do campo ainda tem muita gente que faz isso, né? E aí vai uma dica, né?
Eu mesmo faço isso, né? Eu estou rodando às vezes, de repente eu vejo um lugar onde está acontecendo uma partida de futebol, principalmente de crianças. Você anda nessa região da Zona Leste, você tem constante campos de futebol aí sendo, durante a semana, né? Aqueles professores bairrista, o professor, aquele cidadão que tem um carinho pelo futebol, enfim, são pessoas anônimas, inclusive, né? Mas que estão ali dando esse suporte, arrumam uma bola de qualquer forma, mas coletes, enfim, quem ajuda é a sociedade, e a gente está sempre rodando esses campos também, né? Esse processo é de anos, nós estamos falando de 50 anos, sempre foi assim, né? Verdade. O que os filmes retrataram é verdade. E a gente faz isso, mas o que é importante? É importante quando a pessoa faz a abordagem dessa família, ou desse atleta, né, e procura a família, é importante que a mãe e o pai procurem saber exatamente a primeira coisa, porque quando a pessoa é abordada e fala, olha, pô, seu filho tem talento, nossa, vou levar seu filho no Corinthians, pronto, a pessoa esquece tudo e já começa a vislumbrar uma coisa. Ali é o perigo. E acha que certeza que o moleque vai dar certo lá. Vai dar certo lá. Às vezes não é nem uma verdade isso, né? Não é nem verdade. Às vezes o cara tá lá só para pegar dinheiro. Então fiquem atentos a isso. Procurem olhar se a pessoa tem uma credencial, se ela é realmente. Eu, quando me apresento a alguma família, eu falo, ó, professor Caide, agente FIFA, né? Credenciado, ó, meu número é esse. Se você quiser olhar, pode olhar, verificar, tá? O que eu vou te falar aqui é em tom de verdade, né? E tal, e pá, e pá. Mas a gente sabe que tem pessoas que, né? Eu tive vários casos aí no decorrer da gestão da carreira e hoje, de pessoas que, cara, chegou a vender carro, cara, o filho viajar para fora do país, para Portugal. Então, quer dizer, são coisas absurdas, né? Então, tomem cuidado, procurem fazer como o nosso amigo fez aqui no Água Vermelha. No Água Vermelha, né? Ali o Água Vermelha não vai sair dali. Quem que toma conta ali? É o fulano, Beltrano, Ciclano. Então, é ali que eu vou. Ali é um lugar credenciado. Nós temos aqui em Suzano o Joel, por exemplo, que é do Grêmio Novo Horizontino, né? Então, vai num lugar onde realmente existe credibilidade. Aproveitar. E se alguém abordar o seu filho num jogo no final de semana, né, procura saber exatamente quem é essa pessoa, né? Porque ainda nós temos muita gente aí. Tem. Que fala. Eu lembro de uma situação aí que vieram me falar que tinha um lugar aí que as pessoas tratam como escolinha de futebol, né? Que o cara cobrava R$3.600. Olha só, como você vê que o negócio já está tudo errado. R$3.600 que ia colocar você dentro dessa escolinha no Barcelona e depois você ia para Paris. Já dá para ver que é uma mentira isso, gente. É a mesma coisa que nem as pessoas ainda caem naquele tal de bilhete premiado. Isso é a mesma coisa. A pessoa vem te oferecer. Pô, se o bilhete está premiado, por que a pessoa não vai retirar o dinheiro? Por que ela quer vender para você? Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas que caem nisso é muito inocência. E é isso aí que o Caio acabou de falar. Uma parábola, uma comparação. Ninguém vai vender um sonho desse tamanho. Não existe. Se o cara está te apresentando um sonho desse tamanho, algum interesse tem por trás. Ou começa do zero, com o pé no chão. Eu falo muito também, gente, que assim, existe escolinha de futebol, né, que para mim é uma enganação. A escolinha de futebol não existe. Como é que você vai ensinar uma criança a jogar bola? Isso é dom, ou sabe ou não sabe. Existe a escola, que nem esse polo de captação, que vai preparar o atleta. Ali sim eu acredito naquilo, porque você vê o trabalho do Joel, ele faz posicionamento, cabeceio, tático, técnico. Então isto é uma formação de atleta. O dom do futebol a criança já tem, vai só aperfeiçoar. Agora vem falar que vai pegar uma criança para ensinar a jogar bola. Então já dá para ver para mim que não tem crédito. Me perdoa, é meu ponto de vista. Cada um enxerga de um jeito, eu enxergo desse jeito.
Existem muitos picareta por aí, pessoas que nem curso de educação física tem, monta um campinho com 2 traves, coloca o uniforme e fala que é professor. Do quê? De escola, ensinar você a jogar bola? Como? Ou você sabe ou você não sabe. Né? Essa é a minha vida. Agora, nós tivemos recentemente, isso que você está falando, nós tivemos recentemente, recentemente não, me desculpa, quando a seleção da Alemanha esteve no Brasil e que ela foi campeã, né? Não lembrando do 7-1. Não, esquece o 7-1, pula essa parte aí. A Alemanha é um país pequeno, né? Então eles têm uma facilidade muito grande de administrar todo o país. Lá eles não têm a facilidade que nós temos aqui. O Brasil ainda é o lugar no planeta que mais revela jogador de futebol e que a prática é uma coisa maluca, né? Hoje nós temos uma concorrência forte que é a África, em todos os continente africano, né? Mas nós aqui ainda somos o país. E na Alemanha eles fizeram esse processo de captação, de descobrir talentos, né? Em várias partes do país, um processo feito pela Federação Alemã, onde eles fizeram essa captação de identificar o talento e tentar aperfeiçoar o que você está falando, né? Melhorar os aspectos. Pegou um diamante bruto e vai lapidar. Vai lapidar. O processo, o Joel, por exemplo, ali, ele tem mais de 450 modelos de treinamento que vão possibilitar melhorar a capacidade daquele dom, daquele talento que alguns têm, né? Quando se fala de escola de futebol, a escola de futebol ela tem 2 momentos, né? Ela tem um momento lúdico e tem um momento de atleta. Nós estamos falando aqui de avaliação, de concepção de você escolher um atleta para jogar o alto rendimento, né? Nós não estamos falando de escola de futebol. Então é diferente, é importante, né? Porque você citou essa questão do dom, você citou essa questão de melhorar esse dom do atleta. E realmente é muito importante, Índio, que você citou, porque o talento você tem que melhorar ele na questão das suas habilidades, né? Da sua performance. E isso tem que ser dado com um professor realmente qualificado, porque existe toda uma ciência por trás disso. E o futebol moderno hoje, ele está exigente. Hoje o menino que saiu aqui do Água Vermelha e vai se apresentar no dia 18 no Corinthians, ele precisa estar preparado, porque ali ele vai encontrar professores com uma lista de itens, aonde o professor não vai só olhar a performance do atleta. Você deu um exemplo no começo da nossa entrevista aqui, do menino que quando ele pegou a bola, ele já cortou 1, 2 e foi na diagonal para o gol, mesmo derrubando. Então isso é uma coisa que ele faz, é um instinto que ele, brincando ludicamente, aprendeu. E aí, chegando lá, talvez ele volte, aí você mesmo vai questionar, pô, mas esse menino não ficou lá, né? Porque tem outros itens que avaliar, que ele acaba, né? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. O Corinthians disputou um torneio há 60 dias com Red Bull, Santos, Palmeiras e Corinthians. Tinha mais uma equipe que eu não me lembro do norte. Sub-13, né? Específico Sub-13. Aí entra Sub-12 e Sub-13. O clube percebeu que o seu time estava baixo. Peraí, seu time está baixo. Está fora do padrão dos outros, né? O Corinthians começou uma devassa lá, mandou um monte de atletas com qualidade assim excepcional, mas que estava com padrão baixo na categoria. Se vai desenvolver, se vai, né? Isso aí é uma outra situação. Eu mesmo, Gustavinho, coloquei ele lá no Sub-9, canhotinho, habilidoso,
entende de futebol, porque hoje as crianças elas tomam conhecimento, mas a sua estatura não contribui. Então, isso é um item que eu estou falando. A questão física, né, interfere. Bastante, porque, né? Esse menino que você está citando, por exemplo, que você citou que passou na avaliação, ele chega lá e ele encontra um zagueiro que é 15 centímetros maior que ele, uma forma física tinha um sub-10 maior que eu lá. Ele só para, o moleque bate nele. Tinha um sub-10 maior que eu. Eu falei, não é possível. Então, o moleque é um touro. Então hoje, aí chega lá na avaliação no Corinthians, né? E vai esbarrar com um monte de situações. Não basta só jogar futebol. Isso é um item. Tem os quesitos, né? Tem os quesitos. Dentro de uma habilidade e de uma perspectiva do garoto sair driblando e entrar na diagonal, tem muitas vertentes aí que vão ser observadas dele. É que assim, os pais acham, né, que os filhos... meu filho é bom. Meu filho vai... Pela habilidade dele, não tem como meu filho ficar fora. Juju, tá aqui, Milton. Chegou um amigo da gente aqui, Milton Navarro, já esteve aqui com o Beto contando as mentiras. Você tá bem, cara? Não tô bem Tudo com bom? você, né? Que isso, Veio aqui atrapalhar o nosso programa, né? Atrapalhando, né? Tá aqui, ó. Pode erguer essa bolsa e pegar, Milton, a bolsa que tá no chão aí, por favor, irmão. Ele veio pegar uma encomenda aqui. Não, a outra, a mala. E atrapalhou tudo. Mas ele indo embora, a gente já volta ao normal. Aqui eu vou aproveitar enquanto eu vou repassar os amigos que estão nos prestigiando. Tá? O Francisco Gomes, já falei com ele, Evandro. Deixa o pessoal, dá licença um pouquinho. José Edinaldo Vasconcelos, boa noite. Bola, anda com bola, Índio e Caide. É o seu Zé. Chama de novo aí. Eu vou lá, Marcelo. Índio, desculpa. Um abraço. Tá feito, um abraço, Milton, obrigado. É só tirar o telefone, apertar o botão que vai abrir o portão. Aí, valeu, Milton. Obrigado. Um abraço, irmão. Um abraço. Obrigado, eu. Betão tá aqui também, boa noite. Convidados, Caides e apresentador Índio. Obrigado, Betão. Zé João tá aqui também, boa noite, meus grandes amigos. José Caide. Zé João, parceiraço da gente. Abraço, Zé João. O Fran tá aqui também, foi treinador, ele fazia parte da equipe faz parte da equipe do Boca Juniors, né? Tava na linha de frente junto com o pessoal Mosquito, o Maguinho, o Paulinho, né? Que são a comissão técnica do Boca Juniors, que infelizmente foi eliminado do campeonato. Depois eu vou falar sobre isso também. Nilton Fernandes está aqui também, boa noite, Índio, convidado. Obrigado, o Natal. Nandi Davan, boa noite. Nandi, manda a pergunta aí depois que você falou comigo durante a manhã, pra gente questionar o Caio aqui, tá bom? Rinaldo tá aqui também, o Índio. Acho que parou de jogar bola, não vejo mais eles no campo. Índio, pode parar não, irmão. Donizete tá aqui também, boa noite, Índio. Caide, ouvinte, obrigado. Aí o Nandi mandou, Caide, temos uns projetos de base em Juriapeba. Muitos meninos bons, temos que levar o pingo ou outros que se interessem por garotas e garotos. Olha que legal, né? Que bacana, né? O Nandi deve fazer um trabalho ali em Juriapeba, assim, meio que na raça, né? Eu percebo isso. Projeto de vila, aquilo que nós falamos. De bairro. Não, eu acho que assim, ele pode entrar em contato, né? Quando você tem uma base sólida, um projeto, o Zé Preto ali faz tempo que eu me lembro, acho que uns 7 anos. Acho que deve para mais, né? Depois... Mas deve ter mais, porque eu estou falando da minha parte de conhecimento, né? Então, imagina antes. O Zé, quando parou, ele já encaixou ali. Já encaixou ali. E esses projetos podem entrar em contato com o clube e procurar fazer essa conexão. Isso é possível também, né? E nós também estamos à disposição para ir um dia, dar uma olhada, para passar um norte para a pessoa poder entender como que funciona o processo, né? A gente mesmo pode olhar e dar, se tiver algum atleta
que a gente percebe que tem capacidade, a gente encaminha também, né? Então, ele conversou comigo que tem duas meninas, né, que jogam lá. Uma joga, se não me engano, até na Ferroviária, saiu daqui. E foi campeã agora, né, com a Ferroviária. Olha que bacana. Campeã da categoria feminina, eu não lembro qual categoria, né, o Nandi, qual a faixa etária, né, mas eu mandou umas fotos para mim da menina, inclusive fiz um convite para ele, convidar ela para vir no meu programa junto com a outra amiga dela, né, que são duas que saíram daqui de Judiapeba e foram fazer histórias aí pro mundo afora, né? Já vai estar, se Deus quiser, né, em alto nível aí, times grandes, né? Não estou falando que a Ferroviária não seja um time grande, né? Mas eu digo um Paris Saint-Germain, um Barcelona, enfim, né? Que Deus abençoe a carreira dela. Não, a Ferroviária a nível Brasil, né? Uhum. Futebol feminino é dos top. É um dos top aqui. Tá nas quartas de finais do Brasileiro, né? Então, quando começou, né, surgir eliminou, deixou para trás aí Flamengo, Santos, enfim. Sempre foi referência, né? Nessa categoria. Então acho que é um clube de referência, futebol feminino. Com certeza. De referência. Com certeza. As meninas, eu não sei qual é a idade, mas então, quando elas começarem a se destacar, com certeza os clubes grandes vão buscar. Sim, sim. Né? Vão buscar. O Vitor Cabral também está aqui. Boa noite, Índio e amigos da mesa. Excelente programa de todas as nossas terça-feira. Obrigado, Vitão. Daqui a pouco eu vou falar também da campanha de vocês. João, parabéns, meu amigo Índio, pelo seu trabalho que você está fazendo, trazer pessoas importantes que já trabalhei juntos e me ajudou muito na minha vida pessoal. Só tem que agradecer a Deus. É isso aí, João. Gratidão a gente nunca pode deixar para trás, irmão. Eu também sou muito grato às pessoas que me ajudam, me ajudaram. Isso eu não esqueço nunca. O Batô está aqui também. Boa noite, meu amigo Índio, o Boy convidados. O Boy não está aqui hoje. Boa noite vai para minha filha, a Júlia, que está no suporte aqui hoje. Goleiro Queen, goleiro do Cacique. Boa noite, Índio. Júlia e Caide. Bora para mais um excelente programa. Isso aí. Paulo Roberto Silva, o Papel. Boa noite. Boa noite, Caide. Boa noite, Papel. Américo Castro, boa noite, Caide, Índio, menino não. Américo. A Júlia que tá aqui, ó, Américo. O Léo tá aqui também, boa noite, Índio, Júlia, Caide, amigos, ótimo programa a todos, obrigado. Nelson Garcês, parceiraço também, já esteve aqui. Nelson é uma das pessoas que eu tenho maior estima. Tive o prazer de estar defendendo a camisa do Santa Terezinha, né? O time que ele foi presidente, ele e a esposa dele, que davam a vida por esse time aí, né, Nelson? Só tem um defeito, Nelson. Continua fumando, né, Nelson? Para com isso, pelo amor de Deus, Nelson. Me ajuda. Germano Silva, boa noite, meu amigo Índio. Boa noite, Germano. Germano esteve aqui com a rapaziada lá da Nadir Figueiredo. Falamos sobre futebol, falamos sobre empresa, falamos sobre vidro, falamos um pouco de tudo, que esse programa aqui é muito eclético, né? E a gente discute o que surgir na cabeça no momento. Obrigado, viu, Germano? Melhor jogador de futebol da Várzea de Suzano, só não me profissionalizei por causa da bola, porque quando a bola chega no meu pé, não sei o que fazer com ela. Fura ela, Zé! Esse Zé João. Zé João. Da hora, mano. O Coquinho tá aqui também. Boa noite, Índio, Júlia e Caide. Esse programa é nota 10. Tamo junto. Obrigado, Coquinho. Coquinho é meu parceiro de zaga lá do Sessentão do Monte Cristo. Ó, o Zé tá mandando uma aqui, acho que tem a ver com você. Índio, meu filho na época, um empresário pediu para 16 mil para profissionalizar meu filho. Pulei fora. Olha, cara, é uma situação que ainda existe também, né? Às vezes o atleta ele vai passando por avaliações e joga, disputa a competição. Às vezes chega a disputar Paulista, sub-13, sub-14, sub-15. Eu vou dar um norte em relação a qual é a ápice do atleta se tornar profissional. Hoje, no Brasil, o atleta profissional tem que ter acima de 16 anos. Ele pode ser profissionalizado. Em alguns países, por exemplo, no Paraguai é 12. Enfim, acho que na Europa 14 anos você já pode. Depende da lei de cada país.
né? Por conta disso, no Brasil, nós temos o ponto do sub-17 para o 20, é onde a mãe às vezes acompanha a família, o jogador, o tempo todo. Esse menino que está indo lá, que você citou, eu estou pegando ele como exemplo, a gente não precisa aqui citar nome, mas qual que é a idade desse menino que foi para lá? Se não me engano é 9. 9 anos. Então veja bem, esse menino vai chegar no Corinthians, vamos supor que ele seja aprovado. Ele vai passar por um processo lá de sub-9, sub-10, sub-11, sub-13, né? E sub-15. Se não tiver um acompanhamento de gestão, né, para orientar esse menino, é capaz de que quando chegar no indicativo que ele vai ter que demonstrar que realmente ele é capaz de disputar o alto rendimento, quando ele chega no sub-16, no Brasil se discute muito isso, tal, porque quer profissionalizar o jogador com 14 anos, tal. Eu acho que 16 é o ponto de equilíbrio. Ali é o ponto-chave, porque se ele não conseguir se profissionalizar nesse período, quando ele chegar no sub-18, ele já está no sub-18, que é difícil, sub-18 do Corinthians, ele chegar lá e não se profissionalizar, não está profissional ainda, é complicado. Então, é importante que tenha todo o processo de gestão, né, para que o garoto possa realmente entender quando ele bater na porta dos 17. E aí o que acontece? Muitos são dispensados. Muitos. Os clubes de porte um pouco menor, eles ficam de olho exatamente nesses grandes clubes que liberam esses atletas. Entendi. Principalmente categoria 15, 16 e 17. Se você tem um jogador hoje, por exemplo, esse menino sub-13, que saiu do Corinthians, eu levei ele para o São Caetano, o cara olhou ele um dia. Não, quero esse menino aqui. Fez a documentação, o campeonato já estava rolando, ele foi titular. Quer dizer, o moleque chegou com prestígio. E aí eu acompanhei o primeiro jogo, o segundo jogo dele, né? Então a gente precisa acompanhar e ver falar com ele, conversar com ele, dialogar, orientar, né? Esse processo desse garoto chega lá no 17 do Corinthians, ele não consegue, por uma ocasião ou outra, permanecer no Corinthians. A vida dele começa a ficar difícil, porque com 17 anos, se ele não participou de jogos, por exemplo, do Corinthians, se ele não tem um link, porque o outro clube que vai querer esse atleta, ele já pede o link do jogador, que são o vídeo, né? Que a turma fala, né? E para ele fazer a primeira observação. Hoje é esse critério, é a primeira observação. O antigo DVD, né? É o antigo DVD. Dá para trazer esse menino para a gente observar. Isso, alguns que têm essa oportunidade. Os que não têm, aí a insistência do pai começa a tropeçar e começa a encontrar clubes um pouco de escalão um pouco mais baixo, né? E de pessoas que alugam bandeira do clube. Tem um clube lá que está parado na federação, não disputou a competição, o presidente resolveu aluga a bandeira, o cara vai lá, aluga a bandeira e começa a cobrar para poder manter o clube Em pé. esses valores absurdos para profissionalizar o jogador. Porque profissionalizando, não, meu filho é profissional. E se o clube tiver a inscrição no OGO ou no transfer, já começa a aparecer no transfer. E aí as pessoas acabam, como a gente disse no início da nossa entrevista, as pessoas estão mexendo com valores emocionais, né? E aí é complicado. O pai acaba pagando. E esse é um fator muito cruel, né? Mexer com sonho. E aí eu vejo assim, eu queria dar um alerta, né? A gente pode até entrar nesse mérito. Eu sei que às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir o que a gente vai dizer, mas o futebol hoje ele é muito competitivo, cara. Ele é muito competitivo. E muitas vezes a pessoa não tem capacidade. O filho não tem capacidade. Não insista.
Procura saber, porque o processo que o clube faz não vai nessas conversas de dentro de clube. Eu escuto isso há muito tempo. Dentro de clube, o presidente ajudou no fulano, no ciclano, porque aquele é porque de tal empresa, a empresa tal ajudou porque ela tem um monte de jogador dentro, né? Acha que tudo isso tem interferência no atleta que está lá dentro. Não, vai para tal empresa porque não, isso nós estamos ali na categoria de base, e isso pode acontecer em alguns clubes. Vamos abrir um parênteses, pode. Mas pensa bem, eu sou treinador do Sub-17 do Corinthians. Eu vou escolher o melhor, porque se eu perder jogo eu sou mandado embora. E se eu não fizer uma boa seleção para o Corinthians, não revelar jogador, o Corinthians não vai ter interesse em mim. Então o treinador também, por sua vez, não vai ficar ali para o cara que tem caráter, ele não vai ficar ali fazendo média com o conselheiro, com o diretor, para poder... Não. Então isso é conversa de bastidores de pais, porque isso não acontece. Quem que vai dispensar um jogador que tem qualidade para colocar o outro que não tem? É doido. Ninguém vai fazer isso. Não, Índio na várzea, nós estamos jogando na várzea aí. A gente não faz isso, não tem como. Se o nosso treinador deixou o cara no... Pô, você não vai pôr o cara lá, a gente briga com o cara. Imagina. Então não acontece isso, gente, né? Então, mas tomem cuidado com isso. Isso não é um caminho, tá? Não é um caminho. Não é um caminho. E cuidado para não achar que seu filho é o suprassumo. Tem muitas coisas, que nem o Caio falou no início, lá são avaliações. Eu sei que aos nossos olhos o meu filho é o melhor que existe. Teve uma avaliação aqui com o Joel, e um rapaz aí, amigo da gente, através do boy, pediu para encaixar o filho dele. Nós encaixamos lá. Encaixamos o filho dele lá. E o filho dele fez umas jogadas bonitas e fez um gol. Aí o pai achou que o filho dele ia. Como o filho dele não foi chamado, ele veio tirar satisfação. Aí nós estamos explicando para ele, você vê uma coisa, o rapaz que está nessa vida e que é profissional da atividade do ramo, ele vê outra. Não é o que seu filho driblou ali, mas você viu o gol que ele fez? Todo mundo viu o gol que ele fez. Mas não é isso que vai definir ele, a condição técnica e tática para ele ser convocado para ir fazer uma avaliação. Não é assim que funciona. Que aí entra naquele, são muitos itens por trás e critérios, né? Que o rapaz emprega na hora. Como é o nome dele mesmo? Assunção. Assunção. Né? Eu falei, aí o cara já tá meio louco, muito louco também, né? Aí, graças a Deus, apareceu um amigo meu, polícia, e esse cara aí é um vida torta. Aí eu falei, e aí, Mike? Aí ele é polícia, vou embora. Me livrei. Mas então, é isso, gente. É complicado esse negócio. Deixa eu só dar um recado aqui. O Coquinho tá falando, Índio, o nosso amigo Lelé de Palmeiras está desaparecido. Rapaziada, quem tiver notícias do Lelé lá de Palmeiras, quem conhece ele, né? Puder ajudar aí, ver ele perambolando por aí ou algo parecido, dá um retorno aí para nós. Entre em contato com alguém, comigo mesmo, a gente ajuda a fazer o meio de campo, tá? O Hamilton Traíra veio aqui, pegou o boné, atrapalhou a minha live, ainda falou assim, prazer em reencontrar, Caide. Você não, índio. Safado, turco safado. Abriu exceção, tomei. Tem outro aqui, Jonas Oliveira, o Sabão, nosso centroavante. Abraço, Clyde. Abraço, Arvinha. Sabão, 1000 gols na área, direto de Campinas. Aê, Sabão. Jonas. O Sabão também é outro, rapaz. Ele fala que ele fez 1.248 gols. Só ele que contou. Eu falei, Jonas, como é que prova isso? Porque Romário, Túlio, quem mais que fez mais? Pelé, tem CBF, tem FIFA. O Jonas não tem nada, cara. Só tem a língua dele para mentir para nós aí. O Laércio está aqui também. Boa noite, meu amigo Índio, convidado. Obrigado, Laércio, pela moral. E o Estrela também, Índio. Boa programação, tamo junto. Obrigado, Estrela. O Américo falou alguma coisa aqui. Cadê? Boa noite, meus amigos.
Aí sabe tudo de bola, hein? Ah, o Ameriquinho, filho do América, lá do Urupês, que é treinador de goleiro, né? É, isso. Ele tá com um molequinho lá também, o Brian, o filho dele, né? Tá fechando os gols aí. Ele comentou comigo já do filho dele. Ele passou uns vídeos pra mim, o moleque fazendo umas defesas contra o Palmeiras. Foi bem pra caramba esse moleque, viu? Legal. Nivaldo Barros, boa noite, Nivaldo, obrigado. O Nego Niva apareceu também aqui também. Boa noite, amiguinhos, NF6 na área. O Nivaldo, ele tem um auto center ali na esquina da Paulista com a Avenida Brasil. Auto Center Nivaldo. Precisou de alinhamento, balanceamento, trocas de pneu. Procura o nosso amigo lá. Ajuda o Nivaldo a prosperar, gente. Ele ajuda o programa, a gente tem que ajudar ele também. É uma troca de favores. Caide, esse conhece. É o Lampião. Lampião. O famoso Toninho. Abraço, Lampião. Ele faz caricatura, né? Fui no churrasco na casa dele lá, rapaz. O cara é um anfitrião. O Lampião anfitrião classe A, né? Gente o cara boa. é chato, é enjoado. Merece aplauso lá. Legal. Esse é o pensamento lógico, certíssimo raciocínio do CAD. Parabéns, está falando o Estrela. O Wellington Félix. Bora, sou o técnico do Judiapeba. Estamos na final da Taça da Favelas Alto Tietê masculino e feminino. Chegou e o feminino chegou na final. Legal. Então, vamos ver se eu passo... Esses projetos é bom também para a gente observar, né? Isso que eu ia falar para ele agora. Passa para nós as informações aí, Washington. Né? De repente a gente acha um tempo para ir lá estar prestigiando, tá bom, irmão? Manda aí para nós. Estarei comandando o Sub-20 do Nacional na Liga de Suzano. Bacana, irmão. Parabéns. Barbosa Inteligente. Boa noite, amigo. Barbosa Inteligente. Quem é? O Bebê. Bebê da Liga. Ô, Bebê, que nome é esse? Barbosa Inteligente, rapaz do céu. Boa noite, Índio. Parabéns pelo programa. Pede para o teu convidado explicar como São Paulo dispensa um jogador igual o Hendrick hoje no Palmeiras. Então, vamos lá. Esse processo acontece, né? Quase que aquilo que você falou antes, né? Acontece. Talvez, por exemplo, vou pegar o exemplo de novo do Gustavinho, que é um atleta que a gente colocou no São Caetano, que estava no Corinthians até o mês passado. Quando eu captei esse menino, ele tinha 7 anos de idade, né? E o engraçado é que eu estava sentado no Parque São Jorge, ali na pracinha que tinha ali, que tem, né? Onde ficam os troféus ali? Isso. E aí eu tô escutando um menininho falar no campo, né, cara? A vozinha de bebê, falando, mandando no time, né? Eu falei, que é isso? Fui lá olhar, né? Personalidade. Olhei um canhotinho batendo na bola, pega, vai. Falei, esse menininho gosta de futebol. E tinha habilidade. Como diz o Tito, tinha alegria nas pernas. Aí eu falei assim, caramba, fui procurar a mãe e o pai. Quando eu observei a mãe e o pai e vi o atleta, na hora logo vi, vou ter um problema aqui, de estatura. Porque o pai e a mãe eram baixos. Na hora eu detectei isso e já a gente conversou, falou, olha, eu não comentei com eles sobre isso. Primeiro fiz a primeira abordagem para ver qual vai ser a receptividade. E aí a gente foi desenrolando. Isso passou 1 ano. 2, 3. Vocês precisam fazer tratamento com esse menino, se ele quiser jogar futebol. Olha a importância do gestor. Então eu disse para eles, olha, vocês precisam fazer um tratamento desse menino, porque lá na frente ele vai ter problema. Isso quem está falando para vocês é uma pessoa que tem experiência no futebol. E eu percebo que vocês olham para o seu filho, ele tem talento, a gente vê que ele tem talento, mas a gente precisa melhorar desde já. Então, na idade adequada, com 9 anos começou a procurar, ele já estava no Corinthians, procurou um médico, tudo, e ele faz tratamento até hoje, né? Ele pode chegar a 1,71 m. Então imagina, com tratamento, se não fizesse ia ficar fora do futebol. Ia ficar. Né? O futebol moderno hoje não aceita isso. Eu ia comentar sobre a questão do goleiro. Se eu tinha um goleiro que estava no Santos, foi liberado pelo Santos, eu levei ele para o Grêmio, Novo Horizontino.
Chegou no Grêmio Novo Horizontino, ele ficou lá um bom tempo, o Denilson estava com dúvida, porque ele queria o jogador para jogar. Então, eu estou aqui desenrolando vários assuntos, e aí é importante que as pessoas captam, porque eu falo muita coisa e dou muita dica também, ao mesmo tempo. E esse atleta era para jogar, então existia esse detalhe, é para jogar. Atleta 1,91m, 2006, forte, monstro, cara. Ele lembra muito o goleiro um brancão, loiro, que jogou Botafogo. Tá. Ele lembra muito o goleiro do Botafogo, o Daniel. Ele ficou lá e o treinador falou assim: Caide, puta, eu fiquei com esse menino aqui 30 dias, cara. Mas pra jogar ele ainda não tá do jeito que eu... Não, legal, vou levar pro Resende. Me pediram um goleiro, eu levei pro Resende. Lá no Resende ele ficou, jogou a Copa Rio Sub-20 com 2006, jogou o Sub-17, treinou no profissional, né? Então, quer dizer, às vezes dá essas quebradas aí, né? Então é importante você estar... às vezes, se o pai não tem orientação, pode acontecer de dar tudo errado a curva, né? E nesse caso, quando você vai apresentar um goleiro, ele precisa ter altura. Se ele não tiver altura, não adianta. Hoje, não vai. Futebol moderno. E hoje, no futebol moderno, essa exigência é... Eu não falei para você que o Corinthians fez uma devasta lá agora? Uhum. Justamente por isso. Ele quer aumentar o tamanho do seu time. Então, como é que ele vai jogar contra o Palmeiras? Né? Ontem eu estava lá assistindo o jogo, a gente conversou. Me mostrou. Pô, a estatura do jogador é brincadeira, é monstra. Tanto o meu zagueiro lá, o Lisão, 1,93m, meu irmão. Então, não tem como isso, né? Então é importante que observe isso. E o que eu estou fazendo com esse processo, com esse menino? É deixar ele no São Caetano, para ele continuar jogando Paulista. Ele está jogando como titular. E vamos ver se no estirão dele, né, que ele ainda está tardia a sua maturação, para ver se ele desenvolve um pouco mais. E ele começa, quando chegar ali naquele período que eu falo, 16, 17, ele começa a enfrentar de igual para igual. Então é importante isso. E goleiro tem um diferencial, né? Ele tem que ser assim, né? Ele tem que ser alto e tem que ter uma envergadura boa também. Tem que ter envergadura boa. O goleiro geralmente ele vira um V. Você vê que ele começa fininho lá embaixo, mas quando chega aqui, abre o braço, quase fecha o gol. A mão alcança o joelho facinho, né? Quando o Léo ele estava no São Paulo, ele era o terceiro goleiro. Eu fui assistir um treino no CT e na volta passamos lá em casa. Ele falou: eu posso ir no seu banheiro? Eu falei: pode. Eu falei: Léo, ele tá ali no box. Meu, ele encostou no chuveiro. E pra mim o chuveiro ficou tudo assim, ó. Eu falei: caramba, você espigou, rapaz. Então é isso, os caras têm que estar dentro da especificação, é que não uma bebida de qualidade, se não tiver dentro da especificação, não vai vender. Futebol é exigente. Futebol é exigente hoje, muito exigente, né? As pessoas às vezes se apegam é muito importante isso que eu vou falar, as pessoas se apegam muito à questão de dispensar, e elas sempre procuram valorizar a autoconfiança e a autoanálise. Ela é um perigo, porque assim, um garoto que está fazendo sua passagem pelo futebol, ele além de precisar de orientação, ele precisa ser informado dos problemas que ele está tendo, porque o treinador não está escalando ele para o jogo, porque o treinador não está nem convocando ele para o jogo. Você não pode ficar naquela retórica a vida toda falando assim: pô, meu filho joga bem pra caramba e o treinador não escolhe meu filho para jogar. Pô, escolhe aquele menino que é ruim, não leva. Não faça isso. Observa e vê o que está faltando para o seu filho melhorar. Porque aquelas pessoas que estão lá, né, elas têm qualificação para estar lá, para escolher o melhor, para fazer o melhor. Se você acreditar sempre que
existe alguém do lado de lá que faz críticas ao seu filho, porque tem preferência porque o outro é mais bonitinho, você não vai melhorar a performance do seu filho. E não vai mostrar para o seu filho como que ele deve ser competitivo. Fato. Existem duas palavras no futebol hoje que é muito sério. É competitividade e nível. Elas estão muito distantes, são muito amplas. Mas você tem que levar em consideração a competitividade e o nível. Então, ocorreu uma situação com o Léo. O Léo fez um campeonato paulista maravilhoso pro Inter de Limeira. Contra o Palmeiras ele fechou o gol, pegou até pênalti do Veiga, foi bem pra caramba. Contra o São Paulo já teve uma queda. Também o time dele, a zaga, né, o meio de campo, deixa a bola muito chegar na área. E água mole pedra dura. Mas enfim, acabou o campeonato, o Pintado levou ele pro Juventude. E ele foi como titular. O primeiro jogo não foi bem, o segundo jogo pior ainda. O que aconteceu? Foi pra pedra. Aí eu conversando com ele, porque ele tomou um gol lá, e o Léo, meu amigo, a gente é parceiro, conversa todos os dias. E ele falou assim, irmão, eu falhei. Eu errei em algum lugar. Agora, o que eu preciso? Trabalhar. Ou seja, ele não vai ficar, o cara me tirou porque eu tomei um gol e agora eu sou coitado. Não é isso. Não tem que se vitimar, tem que trabalhar. Trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai nunca conquistar o que você quer. Não adianta que nem o cara ficou falando, é porque o cara tem o olho vermelho, é porque o cara tem o cabelo verde, é porque não sei o que lá. Não é isso. É trabalho. Tudo é trabalho. No futebol, principalmente. Se você dá uma piscadinha, amigo, o outro tá lá no banco amolando a chuteira. E se entrar, não vai querer sair. E outra, essa vida esportiva, vida de futebol, fica, os caras ganham dinheiro pra caramba, que não sei o que lá. Vocês viram o que aconteceu no Santos? Pegaram 2 caras na balada antes de ontem, os torcedores queriam matar os 2 caras. O time tá 10 partidas sem perder, você na balada, que não sei. A cobrança é grande. O cara, quando ele se profissionaliza e leva a sério, ele vai vender a vida dele. O negócio dele é ali, é clube, casa, clube, casa, hotel, avião, treino. É isso a vida do jogador. É simples entender isso que você está falando. Domingo, churrasco em casa, Dia dos Pais, todo mundo reunido, vai nascer o sobrinho do seu irmão, né? Todo mundo vai ver o nenê. E você? Tem jogo na televisão, Dia dos Pais, pô. Verdade. Tá trabalhando. Então, isso é trabalho, é isso que as pessoas às vezes... Entendeu? É trabalho. As pessoas não levam isso como que o cara tá lá, o cara não tem férias, tem a férias, mas não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nascimento do filho, comemoração de aniversário. Porra, eu lembro que eu dou sempre a referência do Léo, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, no Copa do Brasil, Brasileirão, quando ele estava no Atlético Paranaense, ele ficou 21 dias fora da casa dele. Só que, vai para um campo, joga lá, sai de lá, vai para o hotel lá, não sei na onde, treina lá, joga, vai para o outro hotel, treina, joga, depois vem embora para São Paulo, treina, joga. Depois do jogo que ele estava próximo à casa dele, ele foi para casa dele. Mas é 21 dias, você vê pai, mãe, filho, se acontecer alguma coisa lá, o cara não tem como ir lá. É complicado isso, gente. Não é por bem isso. Difícil. Eu considero a vida do atleta tão difícil quanto a do médico, quanto a de um juiz que toma causa de várias pessoas. Enfim, cada profissão tem a sua dificuldade. Mas o atleta de futebol, ele não essa coisa que a televisão acaba mostrando, né? Que é só alegria, Então, o cara faz o que gosta. É a história do iceberg. Você só tá vendo aqui o que tá aqui. O que tá aí embaixo. Né? E é verdade, os caras idolatram, o cara tem carro bom, o cara come do boi no melhor. Mas e a vida particular do cara? Cadê? É por isso que o próprio Neymar, né, ele se submete a algumas situações que ele quer ter vida própria. E você vê a dificuldade que é. Alguém será que já perguntou para ele num canto sozinho? Ele falou, e sua vida pessoal, como é que tá? O seu emocional. Você falar isso pro cara, o cara vai chorar. Entendeu? Mas aproveitando mais aí também, o cara tem helicóptero. Meu, você acha que um cara desse vai andar de ônibus? Como é que um cara desse vai no shopping?
O cara não vai no shopping, o cara não pode andar de avião, o cara é conhecido no mundo inteiro. E outra, meu, ó, é um negócio, o torcedor não enxerga isso. Mas, dá um autógrafo, dá uma camisa, Meu, isso não é fácil. Parece que é legal, mas não é. Não é fácil. Vai torrando, é minando, cara. Me dá uma camisa, me dá sua meia, me dá autógrafo, passa seu zap, assina aqui pra mim. Putz, parece que não, mas é cansado. Depois que o cara desce do ônibus, tá aquele monte de torcedor, os caras fingem que não vê, porque não é fácil. Essa vida não é fácil. Ó, o João entrou aqui também. Joel Vieira, boa noite, meus amigos. Arthur Rancone, sub-11, está muito bem no Grêmio Novo Horizontino. Sim. Teve avaliação, foi a última, acho, se não me engano, né, Joel? Você tá bem, meu amigo? Ele fica bravo comigo. Puta, Joel, um abraço pra você, viu? Parceiraço, já parceiraço. Parceiraço. E é um cara que eu tenho, assim, muito carinho, Joel. Dois. Porque o Joel é um cara verdadeiro. Uhum. Ele é aquele cara estouradão. Mas eu gosto do jeito que ele trata as crianças. Rapaz, ele é verdadeiro. Sim. Não tem privilégio. Não tem. Seu monte, é para esse exército. É da hora. E, pô, ele precisava desse colocar o menino tá jogando, né, no Sub-11, tá disputando o Paulista, né? E, pô, é uma felicidade imensa, né? E tem aquele que tá no Palmeiras também, né? Sim, mas aquele foi antes. O Gel tem várias histórias, né? Vários jogadores. Mas agora desse novo trabalho dele sozinho, individual, né? Que ele tinha, morria de medo, né? Rapaz, mete a cara, vambora. E para ele isso aí é um significado muito importante, né? Então, veio esse, provavelmente vão vir mais, né? E aproveitando, pegando o gancho aí do Joel, né? É importante, as pessoas que estão ouvindo, que credencie o filho numa escola de futebol realmente que tem esses padrões, né? Ali é todo um processo que é feito jurídico de responsabilidade. Ali o Joel tem responsabilidade ao extremo, entendeu? Ali sim é uma escola de futebol onde o seu filho vai ter a parte lúdica e vai ter a parte de rendimento, né? E o Joel, por sua vez, tem capacidade para isso, de identificar quem tem essa condição, para ele poder desenvolver o trabalho de captação para o Grêmio Novo Horizontino, né? Esse processo o Joel faz muito bem, né? De melhorar o aspecto técnico do jogador, né? Que é o primeiro passo para que ele possa ter oportunidade de fazer uma avaliação. Porque o atleta, por sua vez, né, o garoto desde pequeno ele já começa a sofrer essa pressão, não só dos pais. Eu vejo muitos pais na beira de campo, né, obrigando o filho, discutindo com o filho uma situação, e vai um alerta para os pais: o sonho é do filho, não é seu, né? Então cuidado com isso, né? É muito importante. Eu tive na minha família, o meu filho mais velho foi goleiro, trabalhou junto com o Júlio e com o Júlio César e o Danilo, né? Eles eram amigos de treino, né? E o meu filho no Sub-17 falou: pai, não quero mais jogar futebol. Futebol não é para mim. Eu não quero, vou estudar e vou depender de mim mesmo. Hoje é doutor em Química e dá aula no Instituto Federal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E aí é importante que esse processo seja acompanhado por escolas credenciadas. Justamente, você deu um exemplo, né? Fala, lembra que a gente pega lá vai dar aula para jogador e tudo, e diz que é escola. Não, cuidado, porque o processo tem que ter uma qualidade. E o seu filho pode realmente melhorar muito, né? O caminho que o Joel faz hoje é excelente. Também assina embaixo. É assim, ó, é um núcleo com responsabilidade jurídica, física, técnica, de todos os aspectos, emocional. Tem um clube que eu digo com a maior tranquilidade:
dada vista os resultados, caiu para a Série 2 do Paulista, já voltou no ano seguinte, né? E disputou a Série B do Brasileiro, quase caiu para C de novo, está disputando o primeiro lugar, pode subir para a Série A. É responsabilidade, é credenciamento, é qualidade. Lá o trabalho que é feito de recursos humanos dentro daquele clube é uma coisa absurda. Eu digo para você que tem clubes enormes, que é conhecido mundialmente no Brasil, que não tem o que o Novo Horizontino tem. Eu, se tivesse que aconselhar alguém, diria para você, coloque seu filho lá. Seu filho é um jogador, não manda para o Corinthians, não, manda para lá. Foi o que eu falei. Por quê? O caminho inverso pode ser o melhor. É verdade. Porque existe uma questão, pais, existe uma questão, o futebol, quando ele chega aos 16 anos, o clube pode contratar. Olha o exemplo que eu vou dar. Isso poucas pessoas sabem. Eu estou abrindo aqui um livro legal. Seu filho chega aos 16 anos e está no Corinthians. O seu filho está no Grêmio, Novo Horizontino. Você ralou. Aqui no Corinthians, para quem mora na Zona Leste, é facinho. Você podia ter deixado seu filho aqui. Uhum. Você está ali do lado. Do lado. Não, mandei para Novo Horizonte. Porque lá você entendeu que tinha mais espaço. Seu filho passou lá dos 11, igual o nosso Arthur Rinconi, até os 16. Chegou lá e começou a se destacar. O Zezinho estava no Corinthians com 16. Joga na mesma posição e na mesma função, lateral direito. O Corinthians vai, observa e olha no Campeonato Paulista o filho do Índio lá jogando no lateral direito no Grêmio Novo Horizontino. O Corinthians fala assim, vamos contratar esse menino é bom. É melhor que o nosso lateral que está aqui. Vai dispensar o Zezinho e vai pegar o menino contratado. Olha isso. Olha isso. Que louco. Eu uma vez conversando com o Danilo, que é o treinador do Sub-20, jogador de São Paulo, ele falou para mim assim, Caide, as pessoas vêm para cá, ficam iludidas. Acha que aqui é a casa do Pai Santo. Vai para outro time, vai lá para o Aparecido de Goiás. Eu vou lá e contrato o menino, vou jogar um dia um torneio. Eu quero aquele menino que joga lá, porque ele é um bom jogador. Então é importante que as pessoas tenham também essa visão. Às vezes fazer o caminho inverso é melhor. Não começar pelo grande. Porque pelo grande você está competindo com os melhores. Por que com os melhores? Porque além do Corinthians mandar o rapaz aqui vir fazer avaliação, o Corinthians também tem a captação de alto rendimento, que é acima dos 16, e que vai contratar os melhores do país. Olha isso. Então, quando você pensa em São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo, é os melhores. Palmeiras é os melhores. Então, os caras estão com os melhores lá. E às vezes não precisa nascer lá, né? Não. Vem de outro lugar. De outro lugar. Eu estou com o Murilo lá. Por que o Murilo está lá? No Corinthians? No Corinthians. Por que o Matheus Araújo está lá? Porque uma vez, nas oitavas de finais, que nós tínhamos a bandeira do União Barbarense, os dois jogaram contra o Corinthians, deram um baile no Corinthians e o Corinthians contratou. É complicado isso, gente. Então, olha só, eu estou dando exemplo de mim, Sim. da minha pessoa. Você sabe que eu coloquei um monte de jogador do Corinthians? Hoje no Corinthians, jogador que eu levei da base, não tenho nenhum. Eu tenho que veio de fora para dentro. Mas desde o início? Desde o início, não. Que louco. Então o caminho, gente, fica a dica aí. Nem sempre o que brilha é ouro. E aí nós voltamos para o Joel, né? Então, às vezes aqui na região, o seu programa é óbvio que pega, hoje a internet proporciona isso, mas aqui quem está na região nos ouvindo, do Alto Tietê, né? Vou fazer uma propaganda pro Joel. Ele vai adorar isso, né? Procura o Joel. Eu sempre indico. Esse menino que passou lá, eu falei pra mãe dele, procura o Joel. Conversa com o Joel. Falei, você mora em Poá? Falei, do lado. Ela falou que eu tava querendo. Não, você não tá querendo. O seu filho sabe jogar bola. O que ele precisa é lapidar ele. É o processo. E vai no Joel, que eu te garanto, o Joel vai pegar esse diamante e vai lapidar ele. É preciso entender que isso precisa acontecer. Não é você pegar o menino de talento e já jogar lá dentro do Corinthians e achar que ele vai ser o cara, né? Esse processo que o
foi feito no Água Vermelha, é um dos, mas pode ser que nenhum deles fique lá. Fato. Isso é fato. E quantos meninos foi? 260? 260. Saíram 8. Então imagina, não. Pingo, Né? escolheu então, eu acho que é. É um processo louco. O Nandi Davan está falando, Indicad, olha aí, Jundiapeba está na final da Taça da Favela feminino e masculino. Se tiver como prestigiar na final, Você pediu para ele mandar será no dia 30/7 no estádio do Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Final da Taça das Favelas Alto Tietê. Só faltou o horário, o Nandi e o Hélio. Passa o horário para nós aí, tá bom? Tem jogadores bons. Cadê? Meu Deus do céu. Tem jogadores bons de bola em nosso projeto Jundiapeba. Só precisamos de pessoas como o Caide para nos ajudar. Caide, dá um pulo lá no Monte Cristo. Tem uns garotos sub-70. Ai, Jesus amado, eu acho que dá para aproveitar, só se for no cemitério. Ô, Torrigo, Alexandre Torrigo, está de sacanagem com nós, irmão. Isso aí tem tudo quanto é lugar, viu? Nurupês. Eu vou dar um pulo no Nurupês primeiro, viu, Xande? É o Xande. Não, eu não vou lá dar uma força, eu vou lá então, pô. Mais um para agregar lá. Ai, meu Deus. Boa noite, Índio. Ótimo programa. É o Ivanildo, o filho dele tá lá naquele Esfera, né? Que chama? É o Esfera? Olha aquele centro de treinamento. Quem é o Ivanildo, o filho dele era o goleiro jogou na copinha aqui no ZAC, né? Ah, sim. O filho dele tá treinando lá. É Esfera, não é? Esfera. Tá lá. Eu não sei como é que tá, Ivanildo. Como é que tá seu filho? Dá um parecer para nós. Página Fala aí, Cacique. Fala, Xande. Esse aqui também, né, abandonou o futebol para ir trabalhar. Trabalhar é mais legal, né, Xande? Tonhão Mogi. Boa noite, Índio. Na bala, pai Índio. Ontem teve o congresso da Alabarce. Vai começar um grande campeonato em Mogi das Cruzes. A TV Diário, né, vai estar fazendo as transmissões. O prêmio lá é 70 mil reais. É 60 mil reais. É um bom prêmio. O Tonhão tá à frente lá do time que é o 13, né, o Tonhão? Passa mais informações aí para nós. A minha esposa entrou aqui também, a Marta Juliana dando boa noite. O Jonas Sabão, eu estou em Campinas assistindo o programa, então não é só o Alto Tietê que é o programa assistido. Ô Jonas, esse programa aqui, ó, ele é, por Deus, não é, com toda a humildade, ele é a nível internacional. Já entrou pessoas aqui da Alemanha, Portugal, Japão, Croácia, Suíça, Suécia. Muito legal, muito gratificante quando alguém de outro país entra aqui e fala que está prestigiando. E eu agradeço você também que está em Campinas nos prestigiando, irmão. Obrigado mesmo, de coração. Precisa aparecer, o seu kit está comigo ainda, tá? O kit do que levou. O Índio, ele está jogando no Paulista Sub-17 e está bem. Que legal. Qual o time, ô Ivanildo? É Esfera. Pelo Esfera mesmo? Qual é o goleiro do Esfera? O Esfera também não é só formação, né? Ele tem time também. Eles montaram uma equipe agora só para base. Só para base. Eles estão começando um trabalho bem pé no chão, né? Eles vão pegar o espaço que é do Red Bull, né? Porque uma das pessoas envolvidas é o dono ali daquela, é uma fazenda, né, que tem ali, né? Red Bull está se alojando totalmente para Bragança, né? E eles estão fazendo um trabalho legal. O pessoal todo envolvido lá é tudo pessoas qualificadas, ex-diretor de grandes clubes, né? E nós temos uma pessoa que trabalha lá na captação, né? Que é o Dedé, né? Que foi treinador aí do... Falar nisso aí, do União Mogi. O Emura lá está à venda, né? Lá é um excelente local para fazer um centro de treinamento também, né? Se tiver alguém interesse aí que está assistindo, conhece alguém que queira montar um centro de treinamento aqui na Redondeza, o Emura lá está à venda. Quem falou para mim foi o Nandi Davan, tá? Alzira, boa noite, Índio. Desculpa a falha, mas semana que vem estou aqui na hora certa, como sempre. Abraço. Ô, Alzira, pelo amor de Deus, não tem que pedir desculpa não. Eu que agradeço você por você estar prestigiando o meu programa toda terça-feira, como sempre, né? Deixa eu só falar uma coisa, rapaziada.
Quem tiver, né, alguma empresa, algum comércio que queira patrocinar aqui na nossa, fazer um comercial, né, o patrocínio no nosso programa, as portas estão abertas aqui, a gente está precisando de patrocínio, infelizmente, né, esse programa tem um custo e a gente está precisando muito de parcerias aqui, pessoas que possam nos ajudar, tanto é que toda hora pisca na tela aí, né, um Pix de ajuda, quem puder ajudar do outro lado, com qualquer valor aí, a gente agradece de coração, tá bom? Ô Juju, põe para mim aquela classificação. Eu vou falar um pouquinho aqui do que aconteceu no final de semana, né? A Copa, o campeonato de cinquentão tá pegando fogo em Suzano também, né? Ainda não foi nada definido, eu acho. Os únicos que estão praticamente classificados é o Monte Cristo e o Urupês do Zoinho. O Urupês aqui, o Urupês do Zoinho ganhou 2 partidas, né? Já está com 6 pontos. O Monte Cristo também empatou 1 e ganhou, está com 4 pontos. O Cruves também tem uma esperança que o Cruves tem 3 pontos, né? Então agora na próxima rodada vai definir tudo como é que vai ser essa quartas de finais aí, né? Que vai ter o cruzamento, o primeiro pega o segundo da chave e o primeiro da outra chave pega o segundo da outra chave. Então o negócio é o Márcio veio aqui. O Márcio, qual que é a informação? O Cruves meteu 4, né? Tá com 4 pontos o Cruves, bacana. O Márcio é um dos diretores do Cruves, que trabalha aqui ao lado, né? Ele tem uma parte de contabilidade. E o Marção veio me corrigir aqui. Legal, então o Cruves também tá com possibilidade de estar na final. Eu acho que é uma grande... Outra coisa que era aquele documento, Júlia. O que aconteceu? Houve uma desclassificação e eliminação do Boca Juniors do campeonato da categoria de 50 e Suzano, devido a um ato impensado do Joel, né, que veio agredir o árbitro, o Thiago. Lá o regulamento, no artigo 10, dizia o seguinte: se algum atleta agredir o árbitro, o atleta e o clube serão eliminados do campeonato. E aconteceu isso. Quem era o causador que definiria isso seria o presidente da Liga, no caso, o Dr. Marcelo, que esteve aqui no meu programa, e ele baixou a portaria dentro do regulamento e acabou eliminando o Boca Juniors e o Joel. Por essa vez, o Boca Juniors entrou com um recurso na Federação Paulista, junto com o Dr. Edinho, né, advogado esportivo, pedindo, né, o cancelamento dessa anulação. Só que, põe de novo, Júlia, por favor, o documento foi publicado ontem, né, e infelizmente deu como, como que chama, tem uma palavra, infelizmente a decisão, né, favoreceu a Liga Municipal de Suzano, ou seja, o que o Dr. Marcelo, a portaria que ele baixou, foi sustentada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado de São Paulo. Então o Boca Juniors foi eliminado do campeonato e o Joel também suspenso por, acho que 500 dias, 500 e poucos dias, só que tem uma cláusula lá que reduz isso a 50%, né? Então o Joel pegou uns 250 dias, se eu não me engano. Então é isso aí, gente. O Dr. Marcelo pediu para eu divulgar esse documento no meu programa, porque ele veio aqui e falou o que tinha acontecido. O Paulinho veio no meu programa, junto com o advogado, terça-feira passada, e falaram sobre esse recurso. E o Dr. Marcelo pediu, né, para eu falar sobre a solução total, né? Que acabou com tudo já. Não tem mais nada que recorrer, está definido, o campeonato vai seguir sem o Boca Juniors. Pode tirar, Juju. Obrigado, viu? O Nando está falando assim, Índio, isso mesmo, um ótimo espaço para garimpar jovens no Clube Emura. Então está à venda lá mesmo. Urupês é o do Zóio, mas quem manda é o Xande. Xande, você não apita nada lá, Xande. Vou contar uma história aqui, rapaz. Caiu um jogo, o goleiro se machucou. Eu vou lembrar o nome do goleiro. O goleiro se machucou. Aí entra o Xande correndo e o cachorro atrás, Xande. Você tá sem moral, velho. Eu filmei isso. Vocês estão correndo, o goleiro e o cachorro te lambendo, meu. Só na várzea que acontece essas coisas. Muito legal, cara. O Fel entrou aqui também. Boa noite a todos da mesa. Luciano Costa, boa noite, Índio. Põe a propaganda pra mim, Júlia. Vamos ver se você lembra. Você lembra?
Coloca a propaganda. A Júlia está me assessorando aqui hoje, né? Está meio nervosa. Vamos ver se você colocou certo a propaganda. Eu quero falar da Bem Me Quero, né? Do nosso parceirinho Soneria, junto com a esposa dele, montou esse spa. É um novo empreendimento em Suzano, né? Com um novo conceito na área de bem-estar e estética. Localizado na Rua Camargo Inácio da Silva, 295, lá no Jardim Realce, em Suzano. Dia 24, agora, dia 23 foi a inauguração, né? Teve botox, fios de PDO, preenchimento labial, enfim. Se você quer dar um upgrade na sua esposa, olha aí a oportunidade, né? Para deixar ela zerinha, né? É ruim, né? Porque vai ter mais gavião aí, vai ter competitividade, né? A mulher sai na rua, a gente já fica com o pé atrás, mas ela vai estar bonitona. O telefone para contato lá do Bem Me Quero, Spa do nosso amigo Soneirinha, é o 98218-5574, ok? Bem Me Quero, Spa, que fica na Camargo Inácio da Silva, 295, Jardim Realce, Suzano. Pode tirar, põe do restaurante Binote agora, tá bom, Juju? Vou falar do restaurante Binote, que fica lá na Tibiriçá, 12.291, de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30. Juju, você esqueceu de tirar o comercial? Gente, me perdoa aí, a Juju tá o primeiro dia de trabalho dela, tá um pouquinho nervosa, então vai ter algumas coisas aí, né? Vacilando, mas faz parte. O restaurante Binote fica no Tibiriçá, o telefone para contato é o 942046216 e o 47439331. Pode tirar, Juju? Então, o Binote é intitulado o Rei da Feijoada lá na região, tá bom, gente? Quartas e sábado, compareçam lá para experimentar essa feijoada que eu já tive esse prazer e eu assino embaixo. Quem mais está aqui? Minha Segurança, o cachorro que entrou, o auxiliar do massagista, o Xande. Belo programa, um abraço. Caio, de que mais? Você tem umas anotações, tem mais algumas coisas que você quer falar, irmão? Cara, a gente sempre tem, né? Então fica à vontade. O programa é seu hoje. Obrigado. A gente estava falando aí do processo de educacional, né? Da parte de preparar o atleta para poder participar dessa avaliação, né? Olha que maravilha. Rapaz, olha aí. Tá chegando o Marcel. Marcel, vem aqui, vem aqui, Marcel, faz favor. Obrigado, irmão. Vem cá, vem aqui. Olha que maravilha. Vem aqui, Marcel. Quero apresentar para vocês o Márcio. Mordomia, né? O Márcio, um goleirão. Obrigado. Também aqui da Várzea de Suzano, infelizmente sofreu um acidente, né, Marcel? Está em recuperação ainda. Mas já vai estar em campo. Hoje o Márcio é diretor lá do Cruz, é isso, Márcio? Isso, toda a comissão técnica. Comissão técnica. E está quase classificado, Marcelo? Quase. O que falta? A esperança aí. Tentar uma vitória agora para consolidar, né? Se empatar, ainda tem uma chance? Ainda tem chance. Então é empate e vitória. Isso, exatamente. Sempre não pode pensar na derrota. Verdade. Não pode, nenhum time pode entrar pensando em derrota, né, Marcelo? Tem que ficar focado. O Marcelo trouxe um café aqui para nós, só agradeço aí, viu, Marcelo? Obrigado, viu, cara? Deus abençoe. Obrigado. Boa sorte lá, hein? Obrigado. E depois eu vou trazer vocês do Cruz aqui pra gente bater um papo também, tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Então, é importante esse processo porque, né? Muitas vezes quando o atleta sai do processo de peneira, né? Ele vai encontrar um grupo mais forte, né? Então, quando você lança é uma criança, né? Imagina, 9, cada vez mais cedo, né? Eu vejo, às vezes, as exigências com crianças de 8, 7 anos, é uma coisa absurda, né? E eu acho que isso tem que ser ponderado, né? Os pais precisam estar atentos a isso, né? A criança começa a identificar, e aí a gente fala com base científica, ela começa a identificar a vontade por algum esporte com 12 anos de idade, imagina. E aí você coloca seu filho no futebol com 8. Prematuro. Será que seu filho quer jogar futebol mesmo? Né? Ele vai identificar com 12 para ver se ele gosta com 14, 15. Então, quer dizer, é importante que ele tenha um acompanhamento, né? Todo talento, muitas vezes, ele é identificado quando é muito pequeno, né? Mas o processo precisa ser tomado muito cuidado porque esse emocional pode ser prejuízo,
né? E às vezes não é um prejuízo no futebol que eu estou falando, é um prejuízo para a vida toda, né? Porque não importa o que ele vá fazer, a decepção pode ser tão grande que pode prejudicar ele pela vida toda. Então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência, né? E que permita que as pessoas, que as crianças trabalhem o lúdico até uma determinada idade, pelo menos até o sub-11, para que ela fique à vontade em decidir, né? Coloca ela em avaliação? Sim, pode colocar, não tem problema. 9, 10, 11. Pode submeter ela a uma peneira, a uma avaliação técnica, né? Mas cuidado com a exigência. Não queimar etapas. Não queimar etapas. Né? Não queimar etapas. E nós estamos falando da vida pessoal, né? Sim. Não é etapa no futebol, sim, é na vida pessoal. Sim. Então é muito importante. Eu lembro que quando fui secretário de esporte, né, em Suzano, quando estive secretário, eu fui num torneio de beisebol e o beisebol acontecia num setor, era um morro, né? E o campo era embaixo, você ficava como se fosse uma arquibancada. Tipo Cruz lá, campo do Cruz. Tipo Cruz. Aí eu estou observando, estou dando esse exemplo porque é uma coisa que a gente vê constantemente no futebol. E eu estou vendo uma criança de aproximadamente 9, 10 anos, tudo bem, doutor? De 9, 10 anos, com gelo no ombro. Eu falei, deve ser o arremessador, né? Ou até mesmo o batedor. E o moleque lá. E os pais agitados, falando com uma braveza com seus filhos, né? Como se eles estivessem jogando o beisebol, como se eles estivessem fazendo uma exigência com eles próprios e exigindo do seu filho o melhor. Pô, aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu, como professor de educação física, eu não podia permitir aquilo, né? E aí eu aproveitei a oportunidade, quando foi na premiação, eu falei para os pais, eu lembro que a premiação ela não aconteceu nesse dia, eu preparei uma situação. Olha o que eu fiz, eu levei bolinha de gude, levei peão, pipa. Da época dele, né? Na época, as coisas que ele tinha que ter naquela idade, né? Exato, porque o torneio era de 9 a 13 anos. Aí eu peguei e falei assim, na premiação, eu perguntei para as crianças, vocês conhecem isso aqui? Aí no meio de mais ou menos uns 70 atletas, né? Uns 4, 5 que eram peão. Uns 4, 5 levantou. Conheço. A pipa, a maioria conhecia, porque vem na rua. Não tem como isso. Mas alguém solta? 2, 3, 4. Bolinha de gude. Bolinha de gude, né? Aí eu falei, e essa brincadeira que vocês conhecem? Pus lá aquela carreirinha, né? A gente fazia a cobrinha. Cabecinha, né? Cara, eu peguei o peão, falei, isso aqui é o peão. Rodei o peão, porque eu não esqueço do que eu fazia quando eu era criança. Rodei o peão, peguei na fieira, as crianças, japonês, né? Então, o que eu quis mostrar ali? Que nós temos que deixar os nossos filhos, aquela parte do professor, né? A brincar um pouco, a conhecer a sua própria vontade, a descobrir em você qual é o seu talento, ou descobrir em você qual é a sua a melhor fase para você brincar com bolinha, com peão ou com futebol, né? E aí não fazer do futebol aquela coisa como você acaba jogando a responsabilidade para o seu filho. Que vai ficar assim, né? Futebol aqui não vai enxergar. E transferir um sonho e uma realidade que muitas das vezes não é, né? De que achar que o filho vai ser a solução financeira da família. Tem isso também. Tem muito disso. Muita gente fala assim, aqui tá meu fundo de garantia. Pô, eu vejo criança de 14, 15 anos que o pai quer sobreviver do filho. Pô, pensa bem, cara. Então isso pra gente dói muito ainda. Né? E eu falo pra você, Índio, se eu conheço família dessa forma, eu não me aproximo.
Às vezes a pessoa se aproxima de mim para querer que eu ajude, né? Insira o filho no futebol. Mas se ela já vem com esse pensamento, eu não aceito, né? Eu não aceito, eu discuto, e é óbvio, a pessoa não vai ficar comigo. Ela quer ouvir outra coisa de mim, né? Como alguns acham que é possível, né? O empresário vai pagar para o seu filho R$4.000 por mês, vai pagar aluguel para você, não, isso é besteira. É uma utopia. Entrou mais gente aqui, o Maurício Roberto Geraldo, que é o goleiro do Urupês. Maurício, infelizmente não deu esse ano, né, irmão? Eu acho, irmão, falei com o Alexandre, eu acho que tem que fazer um time para competir. Se for um time para brincar, para final de semana reunir os amigos, para cada um jogar um pouquinho, é outra coisa. Então não entra em campeonato, né, irmão? É meu pensamento, tá bom? É uma crítica construtiva para vocês aí. Vocês tinham um time bom, mas infelizmente não foi para competição. Mas parabéns pelo time de vocês, por onde vocês chegaram. É assim mesmo. Alexandre Torrio, Caide, como foi o último programa hoje? Vendo e aprendendo. Índio, monstro. Obrigado, Xande. José Carlos Coelho. Ei, Coelhão. Boa noite, amigos. Belas dicas para os meninos e pais. Parabéns, Caide, pela sua gestão. Continue assim, maior humildade. O Coelho está com uma escolinha também lá no Paulistinha, aqui, inclusive. O Coelho está lá. Ele está meio que desistindo de lá, né? Porque ninguém colabora com ele, né, cara? Ele cuida daquilo tudo sozinho e por trás não tem um respaldo. As pessoas vão lá e ainda quer explorar o pouco que ele tem. Que lá não tem água encanada. Ele sai buscar água, não sei na onde, tá lá. E às vezes tem que dar 4 viagens, ninguém dá R$1 para ajudar a comprar gasolina. Coelho, pô, cara, ó, abração, hein? Ele foi um viés para mim. Eu não me lembro, Coelho, se foi 2011. Eu fazia um trabalho de treinador ainda, né, de futebol, no Atlético Mogi. E, pô, ele me cedia as dependências lá do lugar dele. Maravilhoso. Eu tenho boas recordações de lá, porque foi um dos últimos trabalhos que eu fiz como treinador. Pô, ele tratava a gente assim muito bem. Sempre foi um cara humilde, gente. Pô, cara, e lá dava para mim fazer os treinos, sabe? Era muito legal, eu procurava respeitar o espaço dele lá. E infelizmente ele não tinha muito apoio mesmo. Ele não continua no tempo. Imagina, isso foi em 2011. Então até hoje, 23 nós estamos, e continua a mesma coisa, ele que cuida de tudo, que cuida da grama, os vestiários são precários. Por quê? Porque ninguém chegou lá, uma pessoa, Coelho, vou te ajudar aqui, a gente vai melhorar, vai trazer eletricidade, vai trazer água. Ninguém. Aí fica complicado, né? Ô, Caide, nós estamos aqui 1h30 já, foi eu acho, para nós aqui, para mim, foi um programa muito produtivo, muito esclarecedor. Espero que as pessoas do outro lado aí, né, tenham entendido, absorvido os recados que o Caide deixou aqui, as orientações, né, referente a esse mundo de futebol, né, que nem eu falei, é um iceberg, né, muitas pessoas só enxergam o que está acima do nível da água, mas o que está submerso é complicado, gente. Então, espero que o Caide tenha ajudado bastante vocês aí. Eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui com o Caide, de fazer esse mano a mano. Fiz questão de fazer um mano a mano com ele aqui, que dá mais tempo para ele explicar as coisas, né? Que traz duas pessoas, fala um pouquinho, e o objetivo, às vezes, não fecha, né, o assunto. Hoje já foi mais... É verdade, né? A gente fez um negócio assim mais voltado para essa questão de avaliação, né? Foi bacana mesmo. Acho que é importante isso, porque é uma coisa diária que acontece no Brasil. No Nordeste, eu falo para você, tem situações assim muito positivas, mas também tem muitas situações negativas, né? Imagina, e coisas assim absurdas. O cara pega um ônibus, aluga lá um ônibus,
bota todo mundo dentro do ônibus e vem fazer avaliação aqui em São Paulo. Foi como o Magu falou aqui, lembra? Cara, Os caras estavam vindo em Macapá ou Amapá, Foi, lembra? Macapá, para fazer pra disputar uma um hora. torneio de 1 hora de E avaliação. aí, então, Quer dizer, uma coisa assim, né? Então, porque os aí clubes volta, estão procurando fazer, né? aí volta naquilo, né? Não é só o moleque que entrou no ônibus com as roupas dele, lá dentro tem um sonho, né? O sonho que é a parte principal de tudo isso aí. E de repente esse sonho pode se tornar realidade e a gente sabe que a maioria é decepção, né? Porque eu vi lá quando o Pingo, né? Ele falou assim, gente, 10 minutos aqui, tocou na bola, eu já sei o que eu quero e o que você é. E quando ele escolheu esse menino que eu comentei muito, uns 4 chorando, rapaz, deu dó. Porque inclusive um que fez 2 gols, ele achou porque ele entra naquilo, que achou que fez o gol, né? Tô escolhido. E o Pingo falou, gente, não é porque você fez o gol, não é porque você deu um drible, que você deu um chapéu, que você vai ser uma pessoa que eu vou ter a obrigação de levar. Eu vim aqui para enxergar outras coisas que são transparentes para vocês. Vocês não conseguem enxergar isso. Só nós que estamos há muito tempo como avaliador que sabe detectar isso. Você me fez lembrar, Índio, nessa fala sua, é importante, eu ia frisar isso na hora que eu estava falando, no momento das pessoas procurarem um lugar adequado para colocar seu filho, é a questão da mecânica do movimento. Quando você manda o seu filho para uma instituição de escola, o seu filho vai aprender o movimento correto. E esse movimento correto vai interferir diretamente na avaliação técnica, né? Então é importante porque a criança aprende como dom, como uma brincadeira, mas depois ela tem que qualificar, né? E essa qualificação ela vai se dar dentro da escola. Né? Verdade. Então, você vê que o assunto é muito amplo. É amplo, é o iceberg. Cara, o é iceberg. maluco demais o negócio. O negócio é ramificado. Aí tem isso, porque isso aqui depende disso, que depende disso e daquilo. Então, a gente gigante, fez aqui gigante. um bate-papo só nós dois aqui. 1h30, parece que nós não falamos quase nada do parece que nós não falamos quase nada. Do que precisa ser dito, né? Então a gente fica feliz também, porque eu sempre falei para você, né? Eu gosto de vir aqui no seu programa justamente para esclarecer esse mundo da bola, que muitas pessoas imaginam muita coisa, falam muita coisa e não é verdade, né? Então a gente sabe que é muita conversa. Então a verdade a gente está procurando. Uns contam as verdades e outros contam ilusões e mentiras, né? Que aquilo é isso, que aquilo. Então, gente, é aquilo que o Pingo falou sobre isso aí também. Procura uma escola que é capacitada, uma escola que tem credibilidade para colocar seu filho. Aquilo não vai. É complicado, gente. Minha opinião, escolinha de bairro, ensinar a jogar futebol, eu bato nessa tecla. Não existe. Algumas escolas têm a sua bolsa. Se às vezes o pai tem dificuldade de pagar, mas o menino tem talento, e aí o próprio professor, dono da escola, tem interesse nesse atleta, porque ele também quer que esse atleta siga, e ele tem a parte social. Sim. É que nem casa lotérica, o prêmio saiu daqui. Né? Divulga lá, fulano saiu daqui. Então, às vezes, se o menino realmente tem talento, ele não vai pagar. A escola tem essa brecha de bolsa, como vários segmentos do comércio tem esses viés aí que os caras acabam colocando o menino para treinar, né? Isso é fato. Gratuito. Mais alguma coisa, Caide? Cara, à disposição das pessoas, né? Um abraço a todos aí que mandou recado pra gente. A gente fica muito feliz com a audiência do programa. Foi legal, foi bacana. Né? E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Procura você, fala contigo, né? Você transfere pra gente, faz a ponte. Acho legal isso, né? Até para você nos seus registros. E se a gente puder ajudar, a gente não vai atrapalhar. Você acha que a gente tem condições de ir lá nesse dia, lá no dia 30, né, que ele falou? A gente Sim, ele ficou de dar o horário, né? Pede para ele passar mais informação para você. A gente precisa saber o horário, né? A data ele deu, tá? Das categorias, quais são as categorias, né? É importante, tá? Caide, aqui é o Kika. Estamos voltando com a categoria de base na Vila Maluf. Vou indicar alguns atletas de base para você. Pode? Kika, meu meia.
Pode, claro. Pode. Marca aí, a gente vai lá ver os meninos, Kika. Gente, assim, como o Caide, né, deixou essa oportunidade pra gente aqui, alguém, né, tiver, vai ter um torneio aqui, vai ter uns moleques, não sei o que, passa aqui pra mim, que eu entro em contato com ele, aí se a agenda dele estiver disponível, a gente marca, vai eu e ele lá juntos, dá uma olhadinha, pode ser assim? Vocês passam para nós, para mim, para o programa Bola Andar com Bola, eu faço o filtro junto com o Caide e a gente programa de estar vendo, tá? Perfeito. E se não der, a gente já avisa. A gente, infelizmente, nessa data, a gente tem compromisso, algo parecido, tá? Isso. Aqui vai ser bem claro e transparente. Eu não vou prometer nada para vocês que eu não possa cumprir, tá? Se der para eu ir, o Caide ir, a gente vai. Se não der, infelizmente, porque a gente tem algum outro compromisso, a gente fica devendo. É isso aí. É importante a pessoa passar a data, o horário e a categoria. Tá? Local para a gente poder avaliar mais corretamente a agenda. Aí ele tá falando que não saiu o horário ainda, categoria sub-17. Beleza, Washington, põe o Pix na tela aí. Washington, esse número que vai aparecer na tela, que é o do meu Pix, é o mesmo contato que eu tenho no WhatsApp, tá bom? Passa para mim os horários, quando você tiver aí, o local, tudo certo, que eu arredondo a bola com o Caide aqui, tá bom? Combinado? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado hoje do programa, que foi bem esclarecedor, foi um negócio que já estava eu e o Caide programando uns dias atrás aí, né? Quando eu convidei ele junto com o Magu, eu pensei que ia ser mais proveitoso, mas infelizmente não foi, porque o Magu, ele faz um negócio um pouco diferente do que você faz, né, Caide? Ele já como que é a palavra? Ele é empresário no futebol. Ele faz assim, ele trabalha o setor só de intermediação. Isso. Né? Ele já pega jogador quase pronto, essa que é a verdade. A gente tem, por exemplo, na nossa atividade, eu, por exemplo, tenho alguns contatos pessoas que fazem só intermediação. Então a gente recebe às vezes um atleta, até do Paraguai ou de qualquer região nossa do Brasil. Esse atleta já é com transfer, já é um atleta profissional que já vem jogando Série A, Série B do brasileiro. Então esse tipo de jogador a gente trabalha ele só na intermediação. Então esse trabalho que o Magu faz mais, né? Eu faço esse trabalho também, né? Mas eu estou um pouco mais embaixo também nas categorias de base e captação, né, que é a minha carteira particular, onde eu atuo como gestor da carreira desse atleta, que eu faço essa projeção dele até o profissional. Então a gente atua nas duas funções. O Magu, ele está só nesse setor. Só, ele vai lá, ele faz assim, o Caide é do... Eu, por exemplo, eu tenho aqui até preciso mandar para ele, né, o Roguez Lopes, né, que é do Paraguai, jogador que está jogando hoje no Emirados e que quer sair de lá. Esse jogador hoje já tem um salário já nível A, transferência, já tem que pagar contrato de rescisão. Esse é um jogador que eu passo para o Magu trabalhar ele no mercado, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Entendi. Então seria mais ou menos isso. Né? Você tem quantos atletas hoje que você faz gestão? Na minha carteira, 12. 12. Na minha carteira, Alto nível? Alto nível. Bacana. Tudo em grandes clubes, né? Acho que você pôs ali até o... São aqueles meninos da chamada... Você sabe que eu ia te falar para você, eu não tinha observado que eu tinha tantos jogadores em cada clube, né? Então não tem repetitivo lá. Não está repetido. Eu não tinha observado isso. Um em cada clube, né? Que você me passou, eu fiz um de cada clube. Ali a gente procurou colocar mais os jogadores da base, né? Porque o nosso trabalho aqui hoje era mais esse processo, né, de captação e base, né? Então a gente procurou. Os outros jogadores de nível mais elevado a gente não colocou justamente para manter a ideia, né? Legal. Então é isso aí, gente. Terça-feira que vem vai estar o pessoal do Vila Industrial aqui, né? O Pulgão, que foi o treinador do Vila Industrial, o Claudinho, irmão do Mirinho, e o Laércio, que é uma lenda do futebol de Mogi das Cruzes, né? Esse também só montou time bom de molecada. Esse Laércio é um peregrino. Ele sempre corria, tem um moleque bom e sempre montou time bom. O bicho é embaçado.
Então vai estar essas 3 feras aqui. Passou aqui para eu despedir um corintiano sofredor, o Castro, que cede o espaço aqui para a gente trabalhar. Obrigado, Major. Olha lá, vai com Deus, um abraço. Então é isso aí, gente. Terça-feira a gente vai estar aqui novamente com mais uma edição do programa Bola Anda com Bola. Agradeço a todos aí. Me perdoe se por acaso eu deixei, né, algum comentário para trás, porque a gente focou mais em esclarecer algumas coisas aí, né, que ajudou bastante do outro lado, e aqui também ajudou bastante o programa, pode ter certeza disso, tá bom? Mais alguma coisa? Tá tranquilo? Agradecer sua filha, né? A Juju, vem aqui mostrar sua carinha aqui, Juju. Vou mostrar gente, né? a carinha da minha ajudante hoje. Essa é a Juju, minha filha. Essa menina aqui nasceu de 5 meses, apressada pra caramba, pesando 500 gramas, né, Juju? 30 centímetros. E hoje tá essa moça bonita aqui me auxiliando. Obrigado, viu? Papai te ama. Índio, eu só quero te agradecer, cara, mais essa oportunidade. Estou sempre à disposição, meu amigo. Beleza, Caide. Então, sempre tiver uma novidade, te dou um toque. Caide, vamos lá de novo? Vamos dar sequência no assunto? Tranquilo, a gente vai vendo aí, vai esclarecendo as coisas. Show de bola. E se então alguém tiver alguma dúvida referente ao trabalho do Caide, que nem eu falei, entre em contato com Bola Anda com Bola aqui. Tem um e-mail também, tá, Washington? Entra no e-mail lá, Bola Anda com Bola, manda um e-mail lá que a gente responde, não tem problema nenhum. Se você não consegue anotar agora, aí manda um e-mail, entra lá no YouTube, enfim, manda o sinal de fumaça que você consegue falar com nós. Então é isso aí, gente. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Amém. Outra coisa, já ia passar batido, gente, a mãe do Esquerdinha, né, infelizmente, está internada, teve um AVC hemorrágico, teve morte cerebral, mas o coração ainda pulsa, e ela está lá com os aparelhos, o médico falou que é irreversível, né? Então estão aguardando a definição de Deus, essa que é a verdade, se Deus vai trazê-la de volta ou se Deus vai recolher ela junto com o pai do Esquerdinho, Zé de Paula, né? Fica aqui as nossas orações para que Deus faça o melhor para ela e para a família, tá? Que Deus abençoe, uma ótima semana e até terça-feira, se Ele permitir, com mais uma edição do programa Bola Anda com Bola! Um abraço! Abraço, tchau, gente.